muitos deuses, com sacrifícios, com bacanais. Orgias. Você entendeu? Orgia. Olá, pessoal! Fique com mais um corte sensacional do nosso Mentes Cash, sobre mentalidade, fé, crescimento pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com mais pessoas. Vamos pro vídeo. O apóstolo Paulo foi o maior embaixador da graça, né? Qual é o livro que o senhor acha indispensável? Eu quero entender sobre salvação. Eu tenho dúvidas sobre salvação. Eu quero entender mais como é que é a salvação na minha vida. Eu errei muito no passado, eu pequei muito. Não é possível que Deus vai me dar uma chance. Se eu mesmo não me perdoo, como é que Deus vai me perdoar? Qual o livro que você acha que essa pessoa Olha, deve se eu ler na falar Bíblia? dos evangélicos, eu diria o livro de João. Livro de João. Porque o livro de João, o evangelho de João, é aquele que apresenta Jesus como Deus, como nenhum outro. Não é? Ele é o verbo encarnado, é ele quem é o livro de João, que tem o texto clássico, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. João 3,16. 3,16. Agora, em termos doutrinários, muitos livros são importantes, mas eu diria Romanos. Porque Romanos é um livro extraordinário do ponto de vista teológico e ele é quase que um arcabouço de toda a teologia paulina. No capítulo 1 de Romanos diz que todos pecaram. Não, no primeiro capítulo os gentios pecaram, estão fora, né? Um texto clássico que fala até de como eles adoraram a criatura e não o Criador. E por isso foram entregues às próprias paixões. As próprias paixões. O capítulo... Inclusive homens com homens, mulheres com mulheres. Isso, exatamente. O capítulo 2 fala dos judeus. Mas aí ele diz, ó, não pense você que é judeu que você está escusado. Porque ele começa a dizer, aqueles que com lei pecaram, com lei serão julgados. Pela lei serão julgados. E ele mostra como os judeus também pecaram. E a própria consciência que tem no coração vai acusá-los. Aí ele chega no 3, ele chega à conclusão, se gentios estão fora da salvação por si mesmos, e os judeus também estão, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. No capítulo 4 ele apresenta Abraão, e aí começa a graça, contar sobre a história da graça. No 5 ele fala, justificados mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. No 6 ele faz a pergunta, bom, então se é pela graça, eu não tenho que fazer nada, então eu posso pecar à vontade? Aí ele disse, não, claro porque não. Quem vive em pecado é escravo do pecado. Aí no 7 ele fala, mas pera lá, e agora? Porque eu olho para dentro de mim e eu percebo uma luta que há entre mim. Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Aí chega no 8, ele fala, agora pois não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Forte, né? Você percebe como ele vai desenvolvendo uma teologia da salvação para dizer o seguinte, não é ser judeu ou ser gentio. Porque ninguém pode ser salvo por si mesmo. É por causa de Jesus e pela graça. E nos capítulos 9 a 11, ele já introduz um outro assunto, que é o assunto do judeu e dos gentios. Porque aí o gentio começa a achar, o judeu rejeitou, então Deus rejeitou os judeus. E ele mostra que não, que nós somos a videira que foi enxertada dentro da videira verdadeira. E nos capítulos 9 a 11, ele discute como Deus um dia vai trazer o povo judeu de volta. E ele termina o capítulo dizendo, porque Deus encerrou todos debaixo do pecado para exercer misericórdia com todos. Ou seja judeu, seja gentio, você só é salvo por causa da graça e da misericórdia de Deus. Então o livro de Romanos é um livro extraordinário. Foi o livro que mudou a visão de Lutero. Né? Lutero era um homem profundamente... avassalado, né, perseguido, né, pelos medos de ir para o inferno por causa das suas tentações, dos seus pecados. E um dia ele leu um texto que mudou a vida dele. O justo viverá pela fé. E toda reforma é baseada em cima disso. Então, eu diria que a coisa mais extraordinária que tem no cristianismo, porque diferentemente de todas as outras religiões em que você tem que merecer e alcançar um patamar para ser salvo, e a grande maioria das pessoas vai dizer, não, eu não sei. Você perguntar para um muçulmano, você tem certeza da tua salvação? Não, só o dia do juízo vai dizer. Você perguntar para um espírita, ele vai dizer, eu não sei, talvez eu tenha que voltar para pagar, né, uma outra vida. Todas as religiões. Mas se você perguntar para um cristão, ele diz, eu tenho certeza absoluta. Por quê? Porque não depende do que eu fiz, mas do que ele fez. Então, eu diria que o livro de Romanos, se tiver que escolher um, é o mais importante para ensinar as doutrinas da salvação. O que acontece? A igreja que foi fundada em Roma era uma igreja que era parte dela, tinha uma grande comunidade judaica, então havia muitos judeus.
com um background, com um conhecimento profundo das escrituras, da lei, né, da Torá, da Tanar, mas tinha muitos gentios. E os gentios, eles vinham do mundo pagão do romanismo. E viviam dissolutamente. Com muitos deuses, com sacrifícios, com bacanais. Orgias. Você entendeu? Orgias. Então, quando Paulo escreve para os romanos, ele escreve para mostrar o que é o evangelho para todos. Porque, de um lado, você tinha o exagero, né, do legalismo dos judeus, né, e do outro lado, você tinha a permissividade exagerada dos pagãos. Se a gente for ler toda a lei judaica, todos os 613 mandamentos, e falar, eu dependo praticar isso para ser salvo, ninguém seria salvo. Ninguém consegue. Conseguiria. É o que Paulo diz. A lei é enferma, na medida que ela não salva ninguém. A lei, ela é perfeita, no sentido de que tudo que está escrito é perfeito. É isso mesmo. Só que ela é incapaz de fazer você cumpri-la. Então, quanto mais eu sei da lei, mais condenado eu estou. Por isso que Jesus diz que ele é o cumprimento da lei, né? Porque o fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. Uma coisa interessante no apóstolo Paulo é que ele tinha um conhecimento profundo da lei por ser instruído aos pés de Gamaliel, mas ele também sabia como falar com os gentios. Sim. Da onde vem isso? Porque geralmente quem lida muito com o público não sabe lidar com o outro. Paulo foi eleito para ser apóstolo para os gentios, sendo um cara rigoroso na lei. Isso é muito confuso. Não, isso é tanto fruto do Espírito Santo quanto do contexto em que ele foi criado. Porque Paulo, ele era romano, de uma família, ele até perguntaram para ele, como assim você recebeu o título de cidadão romano? Eu não tenho, eu tive que pagar. Ele, não, eu recebi de família. Então, ele era de uma família importante, entendeu? Embora não tenha nascido em Roma. Ele nasceu, né, em Tarso, que fica hoje ali na Turquia. Até existe essa cidade hoje, uma cidade toda que vive em torno do turismo para conhecer a história de Paulo. Ele conhecia a cultura grega, tanto é que seus escritos têm muita influência de Platão, sobretudo, né? E ele conhecia tudo do judaísmo. Então ele era um homem intelectualmente preparado para transitar nas três culturas. Ele era muito radical, né? Antes de se converter, ele perseguiu, matou. E, inclusive, o seu encontro com Jesus acontece quando ele vai em direção a Damasco, a capital da Síria, para buscar alguns cristãos e trazê-los presos. Por quê? Porque ele era o homem responsável por toda a guarda. A gente não pode esquecer que Israel é uma nação teocrática, então tinha a ocupação dos romanos, né? Não se importavam com as questões particulares do povo judeu, mas o Sinédrio tinha guarda. Quem foi prender Jesus no Getsêmani não foram os romanos, foi a guarda do Sinédrio. E Paulo era o chefe disso. Tanto é que quando Estevão é morto, a Bíblia diz que Paulo consentia. Foi ele que mandou o povo lá matar o Estevão. Então ele está indo lá, ele encontra com Jesus, tem essa visão. Jesus fala, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí Jesus manda ele ir até a casa de Ananias, né, na rua direita, na cidade de Damasco, e também avisa Ananias que ia chegar a Saulo. Né? Agora é interessante, Saulo era o homem que cumpria tudo da lei, pelo menos daquilo que ele achava que cumpria. Né? E Ananias, é uma palavra que no hebraico, Hananiah, significa a graça de Javé. Então Deus leva o camarada mais legalista para receber a oração do homem cujo nome significava graça de Javé. Ali ele recebe de novo a visão, porque ele ficou cego, né? E ali ele recebe também o Espírito Santo, e ali Deus já o chama. E quando Deus fala para Ananias, fala, você o receba, porque ele é um vaso para mim preparado, para pregar para judeus, perante reis e para os gentios. E durante toda a vida de Paulo, toda a carreira de Paulo, onde ele fosse, primeiro ele pregava nas sinagogas, cumpria a honra devida aos judeus. Quando eles o rejeitavam, os que se convertiam seguiam, os que rejeitavam ele deixava para lá, depois ele ia para falar para os gentios. Ele fez isso todo o tempo. Então, o apóstolo Paulo, ele se tornou um homem preparado porque ele tinha a teologia. Ele tinha a destreza teológica, histórica, para poder escrever cartas que pudessem chegar até hoje, e até hoje os teólogos ficam assim, estupefatos com a inteligência, com a beleza, né, do texto dele.